Então liga pra cá, participa 7423-2006, opção número 2, e participe aqui com a gente. E vamos começar então falando sobre o meio ambiente. Vamos pensar verde? Marcelo Zovico, professor de gestão ambiental. Tudo bem, Tudo professor? bem? O que está acontecendo com o nosso meio ambiente? Acho uma questão de consciência, né? Hoje em dia a gente está preocupado com milhares de coisas, mas o meio ambiente deve ser a nossa prioridade. Mas você não acha que as pessoas hoje em dia estão mais preocupadas do que antigamente? Eu vejo pelos meus filhos. Eu não tive essa educação. A gente, quando era criança, jogava papel pela janela, não estava nem aí. E hoje em dia, meus filhos, se a gente acaba jogando um chiclete, eles dão bronca, ficam super irritados, porque eles estão tendo essa educação desde pequenininhos. Desde a escola, né? Isso faz a diferença. Desde criança, na escola. E é super importante. Você tem uma ideia, alguns países proíbem a venda de sacolas plásticas em supermercado. E o Brasil poderia adotar essa forma de pensar, é uma consciência. Então as pessoas vão no supermercado e levam uma sacola de casa, uma sacola de pano, uma sacola de qualquer outro material que não seja biodegradável, né? Mas aí as autoridades não sabem disso, gente, porque olha, a tecnologia é maravilhosa, mas nesse caso não está sendo boa para o meio ambiente. As garrafas de vidro, antigamente, que a gente usava, estão sendo substituídas pelas PET, que são as de plástico. Super legal, muito mais leve, muito mais prática, mas péssima para o meio ambiente, né? O que acontece com elas? Qual é a diferença da garrafa de vidro para a garrafa PET? A de vidro, ela pode ser reutilizada, então a gente lembra que, mesmo não faz tanto tempo assim, mas a gente usava, final de semana, vai comprar um Guaraná, alguma coisa, levava o engradado e trocava pelo cheio. Né? Hoje é muito mais fácil comprar garrafa PET. Só que a gente tem que ter a consciência que essa garrafa, pelo menos demora 300 anos, 400 anos no meio ambiente para que ela possa ser decomposta. E a de vidro? A de vidro, ela muito mais do que isso, só que ela é reutilizada. Então a produção é muito menor, porque ela é reutilizada. Então, e as sacolas, professor? Também a mesma coisa acontece com as sacolas. Antigamente a gente usava as sacolas de papel, que hoje em dia foram substituídas pelas de plástico, que é muito mais fácil, não rasga, se molha, não estraga, mas também é muito pior. Tem esse problema. Inclusive não só relacionado a isso, mas essa chuva que deu, essa quantidade de chuva, né, acumuladas nesse mês. Né, você viu a dificuldade, a grande maioria das bocas de lobo estavam entupidas com sacolas. Ai, que né? pecado. Então, saco de lixo, tudo isso horrível. acaba virando uma dificuldade para nós mesmos. Né? E como que a gente deve fazer para ajudar a cuidar do meio ambiente? É a consciência da reciclagem, né? A sustentabilidade. Como se recicla o lixo? Então, na verdade, as empresas estão investindo muito na reciclagem. E a gente tem que incentivar todo esse mercado. São milhares de famílias que vivem em função da reciclagem. E a nossa consciência é importante. Então, são condomínios que separam lixo. A gente tem que separar o lixo em casa. Ensina a gente, vai separar. Então, tem gente que não sabe ainda. É muito simples. A gente, normalmente, quem mora em casa, que não tem esse contato direto, é bom perguntar para vizinhos que normalmente algumas pessoas passam para recolher materiais recicláveis. Né? Então, a gente pode separar o papel do plástico, do vidro e destinar para as pessoas que vão tratar desse material. Mesma coisa o óleo de fritura. Né? O que a gente vai fazer com o óleo? Basta jogar na pia. Isso é a pior coisa que pode ser feita. Alguns estabelecimentos recolhem, mesmo supermercados, e reutilizam esse óleo. Então, quando a gente fritar lá um pastelzinho em casa, não joga na pia? Não, de hipótese alguma. O que faz? Espera esfriar, coloca numa garrafa e leva para um local que vai reciclar. Normalmente são supermercados que têm esse programa de reciclagem de óleo. Olha só, o que mais? O óleo pode se transformar até mesmo em combustível. Olha. Óleo reciclável pode transformar combustível como... Não, e às vezes as pessoas em casa pensam, só eu vou jogar, não tem problema. Imagina se todo mundo pensasse, eu sou o único. Exatamente, esse que é o ponto. Outra coisa, pequenas coisas que a gente pode fazer em casa. A água, o problema da água. 3% da água mundial é potável. E a nossa sorte é que 1% da água mundial está no território brasileiro, na América Latina. Agora, a gente não tem essa consciência de preservar a água. Então, um banho demorado de 15 minutos consome aproximadamente 135 litros de água. E o que acontece? É o suficiente. E o que acontece se as pessoas... O que vai acontecer se as pessoas continuarem
desperdiçando a água? Uma hora ela vai acabar. Uma hora, assim, Uma qual a hora vai previsão? acabar. Não existe essa previsão, que vai depender de qual vai ser a consciência daqui para frente. Mas quanto mais consciência cada um de nós tivermos, melhor para todo mundo. Alguns países como o Japão não tem água nem na privada, para você ter uma ideia. Tamanha escassez desses países. Olha só. Então nem na privada, quer dizer, a privada é a vácuo para evitar a água. Mas a gente o não quê? tem a Pela consciência. Né? do A gente, governo, muitas vezes a isso? gente vê, não, na verdade eles têm dificuldade mesmo, de recursos Eles não naturais. têm mesmo não tem água. Não é porque Então eles... a água é o preço de ouro. Agora o Brasil tem uma quantidade tão grande de rios, né? Então quer dizer, mesmo lençóis freáticos aqui que a gente tem na região do Brasil. Outro detalhe, pra você ter uma ideia, a consciência relacionada a pneu. A gente fala, bom, eu vou comprar um pneu novo. Agora o pneu recapado que eles falam, é um pneu que ele é reutilizado, a estrutura do pneu continua a mesma. Então, uma das dicas é dar preferência para esses pneus que são recondicionados, que são elaborados. Essa é uma outra coisa. O pessoal que está em casa deve estar pensando, gente, isso é uma chuvaiada aqui no Brasil, chove que alaga tudo, é água que não acaba mais. Qual o problema se eu gastar mais um pouquinho? Essa água toda da chuva, ela não é reaproveitada, reutilizada Não, a água de da alguma chuva forma? ela escoa direto para Não cai nas represas? Não, as represas elas captam a água da chuva, mas são pontos determinados. Essas águas normalmente são utilizadas para lavar a rua. A água potável é diferente. Essa água não é potável. Né? E a água potável é a água da natureza mesmo, né, professor? É água que vem de fontes, das montanhas. Que vem de, na verdade, lençóis freáticos. Né? Das fontes mesmo. E está acabando por quê? É pelo fato da gente usar o tempo todo uma quantidade excessiva. Essas águas vão para o mar e depois ela volta através de chuvas, mas precisa tratar dessa água para que ela possa se tornar potável. Mas sempre foi usado dessa maneira, por que só agora a gente tem que economizar? O que aconteceu? A preocupação é uma mudança de comportamento do mundo inteiro, é uma consciência. Nós usamos dentro das casas, mas imagina quanto que as máquinas, para que sejam resfriadas nas indústrias, utilizam de água potável. É uma quantidade muito grande. Se você for fazer uma conta de hoje a 50 anos atrás... É uma diferença imensa. Então, por isso que a gente precisa ter mais consciência nesse momento. Olha só, e essas catástrofes naturais todas que estão acontecendo por aí pelo mundo? São em virtude do superaquecimento global. Né? Hoje a gente pode perceber, a gente não percebe, na verdade. A mudança climática de alguns graus, alguns falam em 1,5, outros falam de 2, mas é uma diferença pequena, quase imperceptível, mas já está matando mais do que matou há 50 anos atrás. Então, muitos idosos estão morrendo proporcionalmente em quantidade muito maior agora. Mas por essa diferença mínima. Por que está acontecendo isso? Justamente pela consciência ambiental. Hoje, nós temos um desmatamento na área amazônica de 17%. Isso representa 75 mil maracanãs de área. Loucura. O que isso acontece? Com menos verde no planeta, aumenta-se o buraco da camada de ozônio. Não só isso, mas o efeito estufa. A utilização de combustíveis fósseis da natureza, como a gasolina, o óleo diesel, todos eles contribuem para o aumento da camada. Então, o buraco da camada de ozônio, os raios solares vão entrar com mais superaquecendo o planeta. Então é um problema gerado atrás do outro. Essa também é uma das razões do uso do protetor solar, né? Como não tem essa camada de ozônio, as pessoas estão ficando muito Ela mais existe, né? A camada de ozônio existe, mas quando existe a reação desses poluentes, combustíveis fósseis e outros com a camada de ozônio, ela acaba aumentando o buraco de infiltração de raios solares. E tudo isso por conta do desmatamento? O desmatamento contribui. Né? Porque, na verdade, o que vai fazer a troca do gás carbônico com oxigênio é a floresta. Então, quanto mais verde tiver, melhor. Uma outra ideia, desculpe interromper, é, na verdade, os telhados verdes, que eu até queria falar, é uma das matérias da revista. Revista que faz um papel super importante, né, para a sociedade. Ela traz a ideia de um telhado verde, que agora está em moda. O que é o telhado verde? Não é nada menos do que ter um jardim em cima do telhado. Que é uma consciência ecológica e ela contribui, inclusive, com a diminuição da temperatura. Fica muito mais confortável o ambiente interno quando tem um telhado, um jardim em cima da casa.
Mas não tem nenhum benefício para o meio ambiente, é simplesmente... Todos os benefícios. As plantas vão trocar o gás carbônico pelo oxigênio. Então, ainda mais contribui com a troca do gás carbônico que é produzido no escapamento dos carros. Então, isso está incentivando as pessoas a plantarem, a trazerem mais verde para o mundo, é isso? Essa é a ideia da revista, né? Como um todo, ela traz quantidade imensa de dicas, todas as edições, para justamente contribuir com o meio ambiente. Uma delas é a utilização das pilhas. Todos nós utilizamos, por ano, centenas de pilhas. Não só do relógio, do aparelho, do controle, são muito... O que a gente vai fazer com essa pilha? Recentemente tem uma lei estadual que faz com que as empresas que vendem aparelhos celular sejam responsáveis pela reciclagem dessas baterias, que é material radioativo. Isso, acho ótimo. Então a gente não sabe, né? Um celular antigo, todo mundo tem um celular antigo. O que eu vou fazer com esse celular? Essa bateria pode ser colocada nesses postos de arrecadação, que eles têm a obrigação de reciclar. Olha, agora com uma lei estadual. Gostei dessa lei. Então, se a bateria do nosso celular estragou, pifou, a gente tem que levar para a loja, é isso? Tem que levar para a loja que vai destinar corretamente essa bateria para que possa ser reciclada. E as pilhas em casa? As pilhas, algumas pilhas... O que a gente faz? Normalmente as pilhas que são... que não existem ainda... Algumas pilhas modernas já utilizam alguns elementos químicos que são facilmente degradáveis. Então, em tese, não tem o que fazer a não ser jogar no lixo. Lixo mesmo? Lixo mesmo. Felizmente, ainda não existe especificamente sobre baterias, as pilhas, né? Qual é o país que está mais avançado, que pensa mais no meio ambiente? É o Japão e a Alemanha. Estão disparados. Como é que é lá, hein? Na Alemanha... O que acontece se eles pegam alguém cortando uma árvore, por exemplo? Crime ambiental, inclusive já é no Brasil, né? Crime ambiental, cortar árvore. Vai preso? Vai. Só que acontece, o que diferencia é a fiscalização. A consciência lá é muito maior. Então, quem são os fiscais da lei ambiental? As próprias pessoas que moram nesse país. Agora, no Brasil, ainda a consciência não atingiu tudo. A gente vê alguém cortando árvore. Mas você sabe que já existe? Eu fico super feliz de ver. Um dia eu estava no carro, num trânsito aí na Marginal, e jogaram uma sacolinha pela janela. Que horror. Nossa, uma vergonha. Vergonha. O cara do carro do lado desceu, quebrou o pau com o motorista que jogou a sacola. Você não sabe, quase bateu no motorista. Isso é importante, é a consciência dele, né? Então, o que acontece? Essas pessoas são bacanas. Além delas terem essa consciência, o outro tem. Quando for jogar, vai ficar com medo de jogar, né? Porque, eu vou jogar, vão vir aqui me dar uma bronca, que vergonha. Então, essas pessoas ajudam e tem que fazer isso mesmo, né? Tem que dar bronca, não pode deixar. Pergunta sobre os países que estão na frente. Na Alemanha, não só recicla o vidro, mas tem determinados locais para você colocar determinadas cores de vidro. Então, não só o vidro, não pode misturar o vidro verde com o vidro azul, com o vidro translúcido. Qual que é a diferença? A diferença é no processo de reciclagem. Olha que bacana. Que são processos diferenciados. O vidro verde, do transparente, do marrom. Então, essa é a diferença. Né? Alguns materiais laminados... Sabe que eu tenho uma curiosidade de conhecer esse espaço, esse lugar que é reciclado? Super importante. Como a gente tem que incentivar isso, né? Deve ser o máximo lá, né? Que coisa. Eu não conheci nenhum local que recicla na Alemanha, mas é muito avançada a tecnologia que eles têm, praticamente tudo é reciclável. Não só isso, a gente deve incentivar o artesanato. Muita gente tem trabalhado com materiais recicláveis. Isso é bacana, isso mostra um nível de consciência. Então a gente pode usar até mesmo um desfile de moda que houve recentemente, um deles, uma das pessoas que estava apresentando, fez vestidos de garrafa PET. Eu ouvi falar. Então foi muito interessante. Muito legal, né? Você mostra realmente a consciência, né? Tem que ter consciência, a gente não tem jeito, porque a gente tem filhos, netos, né? E quem varre ruas com a água? A diferença é tão grande, a gente tem um espaço em frente à casa, posso pegar minha vassoura e varrer. Algumas pessoas utilizam a água. Ai, que pecado. A água que vem da torneira para, quer dizer... Pecado, acaba com a nossa água, né? A gente tem uma pergunta no nosso portal, professor. Ótimo. Vamos lá? Vamos lá. Oba! Boa tarde. Meu nome é Maria Aparecida e eu moro em São Bernardo do Campo. Eu gostaria que o entrevistado falasse um pouco sobre o aquífero Guarani. Um abraço e até mais. Beijo, querida. Obrigada pela sua participação. Muito obrigado. Essa pergunta é super importante. O aquífero Guarani
detém 1% dessa água potável do planeta Terra. E faz parte do nosso território nacional. Olha só. São 4 países da América Latina que possuem o aquífero. É uma quantidade, é uma região muito grande aqui da América Latina que detém água potável. Então isso eles imaginam que daqui a alguns anos vai ter preço de ouro para o mercado internacional. E olha que orgulho para o Brasil, O Brasil né? encontra agora a camada de pré-sal, né, que é uma camada subterrânea que encontraram mais petróleo, a 6 mil metros da superfície, e agora ainda mais o aquífero. Então, quer dizer, o Brasil é um dos países mais ricos Rico? Olha quanta riqueza do natural planeta. que tem nosso O país. Brasil é fenomenal, um país que Incrível. nós temos que ter orgulho mesmo de ter nascido aqui no Ai, Brasil. que bom. Olha só, a gente tem tanta coisa boa aqui no nosso país, tanta riqueza. É. No futuro, isso aí a gente vai exportar. Os nossos filhos, né? Não, a Deixar gente pros vai filhos. usar isso aí, vai exportar. Tem tanta coisa boa. Vamos fazer bonito aí para os outros países para fora. Vamos entrar no ranking de um dos países que mais cuidam do meio E ambiente. obrigado pela né, pergunta, gente? foi uma pergunta excelente. Interessante, O Guarani é né? nossa riqueza, né? Que coisa, né? Muito bacana. Professor, muito obrigada pela Foi um sua prazer, participação Nick. aqui com a gente. A gente não tem muito tempo, programa ao Não tem vivo, problema. mas um assunto fenomenal. Muito obrigado. Super importante, que as pessoas têm que realmente se conscientizar com relação a isso, né? Vamos cuidar da gente, dos nossos filhos, netos, bisnetos, enfim, das próximas gerações. Não vamos ser egoístas, pensar só no dia de hoje. Verdade. Amanhã eles que se viram. Não é assim, né, gente? Muito obrigado, Tade. E parabéns pelo programa, é um excelente programa. Obrigada. Obrigado. Marcelo Zovico, professor de gestão ambiental. Vou passar seu site para quem tiver maiores Obrigado, dúvidas, obrigado. tá? Obrigado. É www.inoveambiental.com.br. Olha, tá aí na telinha. Quem tiver alguma dúvida, quiser conversar com o professor, é só entrar no site. Muito obrigada. Muito obrigado, viu? viu, Nick? Obrigado. A gente vai para um rápido intervalo comercial e a gente volta rapidinho com um programa cheio de coisas boas. Fica aí, não sai não, tá?